pensar na subjetividade, na cultura, né, em tempos de contemporaneidade, como alguns chamam, ou pós-modernidade, significa pensar um sujeito que é múltiplo, né? Um sujeito que ele é multifacetado. Hoje a gente fala muito de um jovem, né? De um sujeito que ele atua, ele é multitarefa, né? Nós temos aí pensamentos diversos, tribos diversas, né? Pessoas que estão o tempo todo se relacionando de formas muito intensas, né? E com respeito grande em relação a essas múltiplas formas de pensamento mesmo. Então, a cultura, enquanto produto desse sujeito que atua, que interfere nessa sociedade, na natureza, né, na sua relação com o outro, tá? É uma cultura que hoje ela é vista também de um outro, a partir de com outras propriedades, eu poderia dizer, né? Então, assim, é uma cultura que ela é mediada pelas tecnologias e pelas mídias, né? Você tem hoje formas diversas de relacionamento. As pessoas hoje elas interagem se comunicam via redes sociais, e redes sociais tanto via web, ou prioritariamente via web, mas também presenciais, né? Então, assim, é um novo tempo. Essa sociedade, ou essa cultura, né, ou essas múltiplas culturas, essas culturas que nós estamos produzindo hoje, é que fazem o sujeito que está nas nossas salas de aula. Eu acho que a cultura nos forma. Eu acho que é mais forte do que dizer que ela influencia. Ela nos forma. Por quê? Porque o homem, né, eu vou muito aí no Vygotsky para responder isso, que o Vygotsky vai dizer que o nascimento biológico é muito pouco, né, e que o homem, quando ele nasce, e se ele não tem um contato com a cultura, ele não se humaniza, ele não se torna um homem, né? Então a gente tem várias histórias que a gente vê daqueles meninos selvagens, por exemplo, né? Tem aquela história do menino selvagem que foi encontrado na França e que ele ficou numa floresta até mais ou menos uns 10, 12 anos por aí. E quando foram encontrá-lo, ele era um selvagem, né? Então, ele era um animal. E ele andava de 4, ele bebia água no córrego, fazendo concha de mão, corria pelas árvores, como os animais, né? E comia também. Então, ele era um animal. E foi só no momento em que eles o aprisionaram, prenderam, e ele mordeu todo mundo e lutou para não ser preso. E então tem um cara que vai descrever tudo isso, que é o Jean Itard, que ele pede, né, ao governo a tutoria do menino para ele poder fazer pesquisa com ele. E ele começa a ver o que aconteceu com esse menino a partir do momento que ele foi implantado numa cultura e que ele começou a viver com uma cultura, né? Então, aí é nessa perspectiva que ele vai se humanizando, quer dizer, aí ele se torna homem, né? Então, nesse sentido que eu te digo que a cultura, ela é formadora e não uma coisa só que influencia. Eu
Eu acho que o mundo de hoje, né, tudo que está posto, a cultura que está aí, ela nos faz estar mais participante do mundo, né, independente da idade que você tenha, porque você percebe que às vezes as crianças e os próprios alunos aqui na universidade, eles chegam com informações e até pensando sobre elas antes do que o professor faça a proposta, né? Então eu vejo que a modificação da escola, seja no ensino básico, seja na universidade, faz o professor hoje pensar em mudança de estratégias, o que não é muito fácil, né? Não significa que apenas porque não significa que o curso à distância, não significa que o uso de material como data show, né, como internet, vai resolver essas questões. Eu acho que não, né? O que há necessidade do professor refletir e pensar, né, é numa mudança de estratégia que eu sinceramente não sei te dizer qual é, mas que está posta aí, né? E que a escola não dá para continuar desde como começou, né? Trabalhando da mesma forma. Uma aula bem feita, bem preparada, né? Ela independe um pouco de alguns recursos, né? Da própria internet, do próprio data show. Depende muito de como o professor vê esse conteúdo e que ligações ele faz esse conteúdo com o que está acontecendo no mundo atual, no mundo daquele aluno. Porque se não há essa ligação, há um desinteresse, não há motivação para o aluno nem estar prestando atenção. Mesmo que você coloque lá o melhor vídeo, o melhor filme, o data show mais bem elaborado, mais bem construído, eu acho que ainda depende muito dessa capacidade mesmo do professor que é professor, e o professor que é professor, ele tem essa capacidade de perceber aquilo que chega no aluno, aquilo que faz com que ele pense, aquilo com que desestabilize, descole ele até daquele bendito, daquele telefone celular, né? Ou do próprio tablet que você tem aí, que não dá para impedir, que está aí. Não há possibilidade de, dentro de um cenário como esse, nós termos a mesma forma de ensino ou entender que vai haver a mesma forma de aprendizagem de 10 anos atrás, 20 anos atrás, né? Uma sociedade tão rápida, tão dinâmica, tão participativa, tão interativa. As palavras de ordem são colaboração, interação, mediação, interatividade, ubiquidade, hibridismo. Ou seja, você tem um monte de adjetivos para qualificar esse momento que a gente vive, a forma como as pessoas se relacionam. Então, isso está presente, ou deve estar presente, nós educadores precisamos enxergar isso dentro da nossa sala de aula, dentro dos espaços que a gente habita como profissionais da educação. O que é importante hoje a gente compreender é que a gente precisa enxergar o cenário que a gente vive. Isso em todos os tempos, óbvio. A gente sempre, quando vai pensar em processos de ensino e de aprendizagem, a gente tem que olhar, né? Que cultura é essa, que sujeito é esse, que sociedade é essa. Mas, mais do que nunca, com a dinâmica que nós temos hoje na sociedade, a gente precisa sempre, enquanto educador, estar muito atento a essas mudanças, que são formas que nós também, que modificam a nossa performance, a nossa forma inclusive de preparar a aula. Hoje, possivelmente, você que está aí não consegue imaginar como seria preparar uma aula ou pensar num trabalho para a faculdade que você vai desenvolver ou para qualquer curso sem acessar a internet, sem fazer uma consulta ao oráculo, como a gente diz e a gente apelida o Google, né? Ou seja, sem dar uma gugada, como o pessoal diz. Ou seja, você acaba buscando recursos, lógico que você vai buscar sites referenciados, fidedignos, mas você não consegue imaginar, como na minha época, consultar as velhas enciclopédias impressas, né? Então, assim, como
como que eu posso pensar processos de ensino e de aprendizagem dentro desse cenário? Eu acho que é esse o grande mote, o grande desafio. Porque muitas vezes você está falando alguma coisa, hoje, principalmente no ensino superior, e a pessoa está lá no tablet ou está lá na internet e ela já avançou em coisas que você, professor, ainda nem viu. Então, é uma questão muito mais de troca, de diálogo, né? Então, aquela história que o professor que ensina é de repente aquele que também aprende, ou o aluno que aprende também aquele que ensina, é muito verdadeiro no dia de hoje. Né? Então não há mais aquela de você esconder para né, o conhecimento, não, eu vou ensinar depois na outra aula, não tem muito isso, né? Uma coisa assim que está muito junto. O ensinar e o aprender é de ambos os lados, é do aluno que ensina e aprende, é do professor que ensina e aprende. Então, isso nessa cultura nossa atual está muito presente. E o professor, nós do modo geral, o próprio aluno precisa saber lidar com isso. Então, acho que esse realmente é um grande desafio do mundo atual para a escola, seja universidade, seja educação básica, ensino médio, né? Porque a geração que está aí é uma geração que nasceu com a internet, nasceu com a televisão, com a internet, né? Muito diferente, muitas vezes, por exemplo, de mim, né? Da minha idade, que não existia isso. Então, é uma geração que já nasce se apropriando de recursos que muitas vezes o profissional, né, o próprio professor de uma geração anterior, tem até mais dificuldade para se apropriar. É toda uma cultura produzida pelo homem que rodeia a criança e os jovens, né, e as pessoas estão sendo formadas, plasmadas por esses usos, né? E esses usos afetam, eu acho que profundamente, as formas de leitura dessas crianças, né? de como ler. Hoje elas estão lendo telas, né? E acho que depois é que elas vão chegar na leitura do livro. E eu acredito que o livro nunca vai desaparecer, eu acho que são coisas que vão sempre conviver. Mas ela hoje trabalha muito mais com a tela, com as coisas de apertar ali, né? Que aperta, dá um clique, etc. E eu acredito que existem transformações no modo de pensar, né? Então, que há transformações cognitivas. A forma de pensar, de reagir, de organizar conhecimento, de estabelecer relações com as coisas, ela muda toda, porque hoje ela não é mais uma forma linear, como nós tivemos na nossa formação só do livro, né? Então, é uma forma onde ela vê muitas imagens, ela vê possibilidades de comunicação com o outro via a imagem e via troca de sinais, etc., ali, apertando aqui e ali, né? É lógico que isso vai afetar a forma dela representar as coisas, dela significar, né? E de dar sentidos. Então, eu acredito que hoje isso o pensamento, a organização do pensamento das crianças que nascem hoje, dos jovens que estão aí, vai ser diferente da geração em que eu vivi.